se E é fala. tão novo que não houve necessidade de reciclar. Exatamente, ainda não chegou nesse ponto de você começar a encontrar placas jogadas por aí, né? Mas daqui 50 anos, quem não me garante que vai ter placa boiando no rio, né? Essa musiquinha que o mestre pediu, apesar de todos os pesares, estamos aqui depois de muita garimpagem, assim, muita persuasão, se a gente pode falar assim, conseguimos trazer o mestre para a cena. Sim. Olha, existem pessoas que foram dificílimas trazer, mas ele não está confortável, que foi o seu Flávio Pereto, que veio falar aqui sobre navegação e o mestre. E essas pessoas, para mim, são de uma especialidade extrema. Tem uma outra aí também, que é tratante do caramba, está nos assistindo ali nos bastidores, é o Igor. Eu não vou falar o nome dele original, porque eu prefiro usar o codename. O codename é melhor, né? Mas a gente vai tirar uma foto dele depois no final. E nós vamos publicar, é importante. Uma foto basta para revelar os culpados do crime, né? E falando em culpados do crime, nós seres humanos, a gente vem realmente explorando toda a natureza em função das nossas necessidades. Quais necessidades? São essas de se aquecer, de se alimentar, de se proteger, não é mesmo? E, a partir disso, o homem, com a sua inteligência, ele começou a explorar todas as possíveis fontes, recursos para gerar energia, porque gerar energia é trabalho, e trabalho faz com que algo funcione. Não é mesmo, mestre? Exatamente. Aliás, é importante esse ponto que você colocou aí já, porque já vamos começar a polemizar, né? Falar em energia sempre tem polêmica. E, então, assim, a gente vê hoje em dia muita gente aí, não que eu seja contra, tá? Eu sou totalmente a favor de sustentabilidade, da parte ambiental, eu sou totalmente a favor. Mas a gente tem que levar em consideração também um ponto que você levantou aí. A gente vê muita gente protestando, só reclamando que vai construir usina em tal lugar, vai tirar energia disso, daquilo. Só que todo mundo chega em casa à noite, hoje, um dia frio, quer o quê? Quer tomar um banho quente, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado com a hipocrisia também. E uma plataforma sobre demanda. Nem vamos colocar essa questão de entretenimento, até que muita gente pode falar, não, entretenimento deixa pra lá. Mas eu duvido que a pessoa vai chegar em casa hoje e vai tomar um banho frio. De necessidades básicas. Necessidades básicas, de se aquecer, de se lavar, né, de se limpar. Exatamente. Não é, eu entrei aqui no assunto com o entretenimento, que é uma das coisas que consome muita energia, né? Sim, exato. Eu estou chamando ele de mestre porque eu conheço ele desde os 11 anos, ou 12 ou 13. Isso quer dizer mais ou menos 30 anos, e esse cara aqui é um fenômeno. Ele é formado pela Politécnica da USP em Engenharia Elétrica. Ele também tem uma graduação após isso de Engenharia Civil. Portanto, ele está aqui e ele também se interessou muito, porque eu sei disso, eu não sei até que ponto, a energia fotovoltaica, não é isso? Na realidade, toda a parte de energias renováveis, né? Eu estou enferrujado, então não trabalho exatamente com isso, né, Dragão? Mas eu tenho esse interesse, né? Como eu falei, até tá ligado muito nessa questão ambiental hoje em dia, né? A parte de sustentabilidade. Então eu fiz uma especialização aí, no caso, em energias renováveis, né? Geração distribuída, eficiência energética. E sempre que eu posso eu tenho assistido alguma coisa assim ou outra, não tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho Você se envolve, é isso? Envolver não sei se é a palavra, mas eu gosto bastante de estudar. Você está atualizado. Então, isso que eu falei, eu estou um pouco enferrujado, na verdade, né, Dragão? Mas eu tenho interesse e eu fiz uma pós nisso, né? É isso que eu quero dizer. Apesar de não estar trabalhando diretamente com isso hoje. Porque é muito interessante estar falando sobre isso, e o que eu vi é que, mesmo que
Isso de especialista, ok? Mesmo que nós tentamos aproveitar as energias renováveis, ela não vai suprir com as necessidades da população atual do nosso mundo, do nosso planeta. Os especialistas dizem que sim, é muito legal explorar esse lado, mas as energias renováveis jamais, é o que eles dizem, suportaria a necessidade atual do ser humano. Você acha isso ou não? Assim, a gente primeiro acho que é interessante, né, Dragão, de novo, vamos colocar aí alguns conceitos, né? O que são energias renováveis, né? Muito bom. O que são? Energias renováveis, assim, são fontes de energia que elas se reabastecem, né? A gente pode dizer assim. Então, naturalmente. Às vezes até pode ter interferência humana, assim, não precisa ser naturalmente, sim, okay. Tá? Porque assim, o que é a diferença? O homem sempre se baseou muito em energias que são não renováveis, né? Que são principalmente assim, geradas por nós, por mecanismos. Energias fósseis, onde os fósseis são a parte que gera. Então, por exemplo, petróleo. São fontes de calor, né? Sim, calor é energia, né? Calor é uma forma de energia. Calor é uma energia em movimento, né? Ok. É a definição de calor. Por isso, quando a pessoa morre, tá fria, ela não tem calor nenhum, não tem energia nenhuma. É muito engraçado pensar nisso, né? Desculpa interromper. Não, é verdade. Mas, por exemplo, petróleo é uma fonte de energia que vai se esgotar um dia. Não se sabe exatamente quando, existem especulações, mas vai se esgotar. Você sabe a especulação quando seria? Não. A gente não sei, já ouvi dizer sempre, acho que desde que eu ouço falar nisso, eles falam daqui 50 anos. Então, eu vou dizer que é daqui 50 anos. É sempre 50 anos à frente, gente. Faça o cálculo. A gente não sabe. 50 anos à frente, sossegado. Exatamente. Mas, assim, existe especulação, né? Ninguém sabe. Aí dizem que determinado país tem lá a sua reserva escondida e não fala quanto tem. Enfim, não vamos nem entrar nesse tipo de coisa que acho que não é o foco aqui. Mas assim, essas energias, por exemplo, que vêm de petróleo, gás natural, por exemplo, né? É coisa que vai se esgotar. Energia nuclear também, porque vem do urânio. O urânio existe bastante até, mas assim, ele pode em abundância ou não, mas? Eu diria que sim, mas ele pode se esgotar. É fácil de achar? Poxa, aí não sei te dizer exatamente se é fácil de achar. O que seria o urânio? É uma rocha? Ele é um dos elementos químicos. Eu não sei exatamente dizer para você como que ele é beneficiado, né? Aí já entra talvez um pouco mais aí numa outra área. Mas ele é um elemento químico muito pesado, que eles descobriram que se você enriquecer, ou seja, se você torná-lo um pouco mais pesado, eu digo mais pesado... forte, mais potente. Não, mais pesado, é assim, falando em elementos químicos, né, chegando um pouco aí na área da química, né? O que seria um átomo, ele tem composto por 3 elementos ali, não são elementos, na verdade, mas é o próton, o nêutron e o elétron, né? Certo. A massa, esse equilíbrio. Isso, a massa de um determinado elemento aí é dado pela soma dos prótons, tá nos prótons e nos nêutrons. O elétron não pesa quase nada, ele quase não interfere na massa. Os elétrons seria a energia... movimento da coisa? Não, de energia, estamos falando da matéria mesmo em si, né? Aí já entra numa área que não é minha, tá? Eu sei que vai ter aí todo mundo é especialista, as pessoas vão entrar na internet, lá no mundo escola, vão pesquisar e vão querer falar que eu estou errado. Mas enfim, o que interfere na massa de um elemento, basicamente, são os prótons e os nêutrons. O urânio ele é bastante pesado, porque ele tem aí, eu não vou me lembrar exatamente agora quantos prótons, 50 e tralalá, mas nêutrons, quando ele é enriquecido, ele tem cerca de 235 nêutrons. Então, geralmente é a soma dos dois que dá a massa, né? Certo. Então, ele é um material pesado. Se você vai seguindo na tabela periódica, ele está bem lá para o final. Então, para transformar... Aí, vamos entrar, né? O que é a energia elétrica extraída da energia nuclear, né? Certo. Eles pegam átomos de urânio, como isso funciona? Urânio enriquecido, e eles jogam um nêutron, lá, uma partícula de nêutron em um átomo de urânio, por exemplo. Vamos aumentar a escala, né? Como se enriquece o urânio? Você sabe, mestre? Eles de alguma forma, eles colocam mais nêutrons ali para ele ficar um pouco mais pesado. Isso faz com que ele fique instável também, né? Ah, então ele fica instável.
gera uma certa vibração, é isso? Não, porque o elemento que é estável, ele não vai... eu acho que ele está até fugindo um pouco. Ele não vai sair daquela inércia, é isso? Não, é porque, vamos lá, o que faz o urânio soltar energia? É ele quebrar. Né? Para ele quebrar, ele tem que estar instável. Mas ele quebrar ele. Por isso que chama fissão nuclear, né? É uma fissão em dois. Ok. E o que acontece? Ele precisa, quanto mais instável, melhor, porque é mais fácil de quebrar, de ocorrer a fissão. Entendi. Então você pega ele está frágil, vamos pensar. Sim, de novo, né, vão me criticar, mas vamos falar aqui em linguagem assim, eles vão as pessoas entenderem. De qualquer forma, mestre. Mas é isso, ele fica de certa forma mais frágil. Então quando eles injetam uma partícula de nêutron ali, ela bate nele, ele quebra. Quando ele quebra e produz dois outros elementos químicos, que se eu não me engano, um é o criptônio e o outro é o bário, se eu posso estar enganado. Mas ele quebra em dois porque esses prótons e nêutrons que ele tem se dividem em dois e essa massa se transforma um elemento aqui de bário e um átomo de bário, um átomo de isso gera calor. Ele despende energia nessa fissão nuclear. Nesse processo. Nesse processo. E isso também faz com que ali já ocorra uma reação em cadeia. Porque o que acontece? Quando ele desprende ele dois... o seu meio. Imagina só, você tem ali um átomo de urânio, você joga um nêutron nele. O nêutron bate, ele quebra em dois. Porque ele está frágil, porque ele está e nisso ele solta mais dois nêutrons. Então esses dois nêutrons batem em dois e solta 4. Isso é uma reação em cadeia. É tipo assim, 2 vezes 2, 4, 8... Exatamente. Ele também solta uma partícula gama ali, né, mas não interfere para ele vem com um turbo ali, né? Ele vem com e onde que isso é feito? Isso é feito na água, de forma controlada, né? Que é a diferença de uma bomba atômica. A bomba atômica é quando isso é feito de forma não controlada, né? Quando é da forma controlada, ele é feito ali no... Então, eu não vou saber dizer como que é feita uma bomba atômica aqui, mas eu estou só dizendo que isso feito de forma descontrolada, ele solta tanta energia de forma descontrolada em tão pouco tempo que é uma bomba atômica. Entendi. Agora, no caso da energia, né, como é que ele tira energia elétrica? É dentro de um... Como fonte de força. De um vaso, eles chamam ali, né, de concreto, tudo que tem água. Essa água é aquecida com essa energia. Então tem água. Ela vira vapor, tem água. Dentro da usina. Exatamente, aí ele vira vapor. A usina é parte do... O vapor passa por uma turbina. É parte do equilíbrio. Não, a água é o que vai fazer girar a turbina, né? Porque é isso que tá, se você pegar ali, né, de novo, de forma bem básica, o urânio separa, fissão nuclear, energia aquece a água, vira vapor, passa por uma turbina a vapor, a turbina gira e produz energia elétrica. Né? É isso, é assim que é gerada energia nuclear. A partir da usina nuclear funciona. Porque a gente assim. fica pensando, sabe, nós leigos como eu aqui, falando contigo diretamente, que toda essa, né, a quebra, né, a fissão desses que você falou aí, que gera energia, isso daí seria captado de que forma? E nós, leigos, a gente não sabe como é que é captado isso. Então você está me dizendo que para gerar energia, não importa que seja do mar, não importa que seja eólica, não importa que seja hidráulica, tem que ter uma barra de uma turbina! É isso? Uma turbina, exatamente. Sempre tem que ter uma turbina. Basicamente, sim. Uma turbina. Que complicação do caramba, você me deixou nervoso! É isso. É verdade, puta história do caramba. Fala, você fica quieto aí e usa os seus óculos. Seguinte, tem que ter uma turbina para gerar energia para que, a partir dessa turbina... Tá, é bom, daí eu acho que até foge um pouco. Aspirador, até foge um pouco porque a gente vai ter que entrar na parte mais da elétrica, né? Mas daí tem que entrar na forma de concepção de uma turbina, que como que é feito? Aí tem os rolamentos, tem a parte que tem os ímãs, né? E quando ela gira, por isso que a gente tem até a questão dos 60 Hz, 50 Hz, porque ela está girando, quantas vezes a turbina, né, tá girando ali, daí conforme passa pelos ímãs, tem a forma como tudo é enrolado, enfim, daí já entra na concepção da turbina. Daí é elétrica. Daí é elétrica mesmo. Mas basicamente tudo tem uma turbina. Se você for para uma usina térmica, né,
que tem essas que eles falam, né, que ela polui muito porque a galera usa petróleo, né? Basicamente petróleo, diesel, né, gás natural. O que eles fazem? Eles também queimam alguma coisa lá, é um motor a combustão que faz girar uma turbina. Né? Sempre é uma turbina. Sempre tem uma turbina envolvida. Então, não importa se vocês estão assistindo essa parte desse programa, o que vocês estão aprendendo aqui é lição de vida. Para gerar a barra da energia tem que ter uma turbina. Energia elétrica, basicamente sim. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Agora você pega assim, por exemplo, falando de energias renováveis. Hoje em dia a gente tem a solar térmica, né? Não tem turbina. Desculpa, não é verdade, lógico, a energia fotovoltaica não tem turbina. Tá ok. A energia fotovoltaica realmente não tem turbina. Mas assim, a gente pensando, energia hidrelétrica, é uma turbina, né? A água está lá em cima, energia cinética, né? Ela desce e gira uma turbina, aí você tem os tipos de turbina ali, né? No caso, sei lá, você pega Itaipu, tem a turbina do tipo Francis, né, que eles chamam. Tem uns que são a Pelton, né? Ainda tem mais tipos aí. São tipos de palheta, são tipos de palheta, exatamente. A turbina Pelton, por exemplo, ela é bem simples assim, só que ela precisa de grandes quedas, porque ela é imagina uma roda que tem pás assim, né? Várias pás, então a água vai batendo e vai girando. Com ângulos mais agudos. Ela é bem parecida até com esses moinhos, sabe, que tem de água, roda d'água que o pessoal fala. Entendi. Lembra um pouco a turbina Pelton, né? Aí quem desenvolveu, você sabe, mestre? Então, eu acho que Pelton tem até a ver com o nome do cara, eu não lembro. A Francis tem o nome do cara, que é Francis. Aí tem algumas que são as hélices mesmo, né? A água passa nas hélices, as hélices viram, né? Um tubo com uma hélice, entendi. A hélice vira, né? Então depende, cada uma é específica para um tipo de queda, inclusive tem... Vai da força da água, vai do ângulo, vai de tudo. Vai de tudo, para ter eficiência. Qual você acha que seja a energia a que mais respeita a natureza? É hidroelétrica? Aí você entrou num outro ponto interessante, né, cara, porque... É até bacana de falar nisso, né? Qual que é a melhor? Cara, eu não sei se tem a melhor, a que mais respeita, né? Eu acho que as pessoas são levadas, né, a acreditar em algumas coisas que não são totalmente verdade. Uhum. Porque fala-se muito... Eu gosto muito da energia fotovoltaica, né, que é solar. Mas assim, ela é não poluente? Porque veja, as pessoas... Ela pode ser poluente? Então as pessoas acham que você põe uma placa lá e fala, aqui eu estou pondo uma placa, eu não estou poluindo nada, né? E não está ou está? Porque aí que tá, você tem que levar em conta, né? É isso que eu falo, as pessoas são levadas a pensar, que até por propaganda e marketing hoje em dia, né? Mas assim, o que você tem que levar em conta é a cadeia produtiva como um todo, né? Desde quando você está fabricando matéria-prima... Os encanamentos daquilo. A matéria-prima até o descarte daquilo depois, né? Então Entendi. Vamos pegar a fotovoltaica. Você pega a fotovoltaica, as placas elas vêm a partir do silício, né? Areia, né? Vamos dizer assim. O silício é areia. O silício na forma bruta dele lá, para você chegar nele na forma ali que é reaproveitável na placa, ele já passa por alguns processos, muitas vezes processos químicos, que despendem gás, muitas vezes é enxofre, né? Que forma coisas que vão para a atmosfera e vem formar chuva ácida. É mesmo? Entendeu? Assim, são obviamente, são subprodutos, né, que saem do processo produtivo. Entendi. Aí você fala onde que é produzido. Você vai ter que transportar o negócio, né? Então isso envolve... Você tem que colocar um caminhão. Outra forma de energia, não seja qual seja. E tem outro que você faz com a placa depois. Sei lá, usou a placa há 20 anos, daí você pega ela e encosta. Tem um tempo de vida, mas... Tem, né? Eu não vou saber te dizer exatamente qual é, assim, mas tudo tem, né? Um tempo útil, assim, né? Ela perde, com o tempo ela perde o potencial dela de gerar energia a 100% de eficiência. Exatamente, mesmo até por interferência física, né? Coisas que batem, ela vai ter um desgaste. Você pode ter uma tempestade, você pode ter uma chuva, você pode ter sol direto. Isso depois, entendeu? O que você faz com isso depois? Encosta e vira um ferro velho, né?
vai ficando ali, a galera joga, você vê, joga na beira do rio. Existe uma reciclagem disso? Não, hoje não tem, ninguém se porque fala. É tão novo que não houve necessidade de reciclar. Exatamente, ainda não chegou nesse ponto de você começar a encontrar placas jogadas por aí, né? Mas daqui 50 anos, quem não me garante que vai ter placa boiando no rio, né? No Brasil. Ó, pra você ver, que vamos mudar um pouco de assunto, mas falar de poluição, né? O que tem hoje por aí que está poluindo tudo? O que tem hoje que está poluindo? No mesmo nível de canudinho, que fala canudinho plástico, garrafa PET, cara, é máscara. Os caras jogam máscara por causa da Covid, você vê máscara em todo lugar, cara. Daqui uns dias você vai pegar peixe lá também, que vinha canudinho, copo plástico, vai ter máscara dentro do peixe. Apesar que tem menos e menos, ou não, você acha? Tem o quê? Menos e menos disso aí. Mas, ou seja, por enquanto sim, mas e daqui 50 anos? O que você está falando aí é que o ser humano, às vezes, ele negligencia o seu meio, de forma a desrespeitar isso, jogando aquilo que está próximo de si. Se está tendo uma pandemia, ele está com a máscara, ele joga ali. Se está tendo uma festa, ele joga a garrafa. Se está tendo não sei o quê, é um desrespeito mesmo. Assim. Principalmente se não tem onde ele fazer o descarte, né? Então vamos lá. Eu diria que, por exemplo, a questão, vamos voltar aí para a questão das placas, né? Fotovoltaicas. Mas assim, é só um dos pontos, tá, que eu estou pegando. Entendi, você está só querendo pincelar a coisa. Quem tem que fazer isso? Cara, o governo tem que ver isso. De alguma forma ele tem que regulamentar. Tem que chegar e falar, vou dar um exemplo aqui, né? A empresa que pôs no mercado é obrigada a recolher. Entendi. Entendeu? É uma responsabilidade. Tem que ter, porque você deixa na mão das pessoas que compraram. Exatamente. Você deixa na mão das pessoas que compraram, você pega e fala, por que eu vou fazer com isso? Não tem um lixo específico. A pessoa vai encostar ali também e, sabe, todo mundo tem uma responsabilidade. E né? tem lixos que são complicados, como lâmpada, por exemplo. Não, e eu vou falar baterias. É isso que eu ia falar, que está ligado com energias renováveis, né? Por quê? Outra coisa que as pessoas são meio que enganadas é uma palavra forte, né, de falar. E não que eu seja contra, né, de novo, eu acho que é o futuro. Mas, pô, carro elétrico. Os caras chegam e falam, carro elétrico não polui. É a mesma coisa do processo da produção, até chegar ao cliente final, né? Exatamente, sem dizer a bateria. E como você carrega isso? Tem que vir energia de algum lugar. Exatamente. Essa energia é gerada de alguma forma. Então, daí o cara pega, tá andando com o carro, fazendo a propaganda, veja, o carro que não solta gases na camada de ozônio. Aí pluga na tomada, lá vai ver uma energia térmica, uma termoelétrica que está gerando, queimando diesel. Não resolve. Da mesma forma. Não resolve, porque... Queimou de outra forma, indiretamente. Porque, vai queimar diesel diretamente, gente. Pelo amor de Deus. Como dizia o professor, nada se cria, né? Tudo se copia. Mas a base da energia lá, né? A lei que todo mundo fala. A energia, ela nunca é criada, ela só é transformada, né? Então, por exemplo, se um carro usa 50x de energia para andar, hoje em petróleo, cara, ele vai precisar de 50x de energia para andar energia elétrica, entendeu? Da mesma forma. De energia. Ou seja, ele precisa daquele mesmo cavalo vapor, que é uma medida antiga. Não vamos dizer assim, porque, de novo, né, vai ter gente que vai falar, pô, mentira, porque o motor a combustão tem eficiência de 30%, o elétrico é 97%, né? Não é mesmo? Porque a combustão... Isso é real. É real. A combustão, ele queima e muito calor ali, o motor esquenta, muita parte da energia é dissipada em forma de calor. De forma irregular e não aproveitada. Isso, então eu não estou falando disso. O que eu estou falando é o seguinte, se um carro precisa de X joules para ir do ponto A até o ponto B, o joule não importa se ele vai tirar da energia da queima de carvão ou da energia elétrica, entendeu? Do gás, então isso que eu quero dizer, você está só substituindo o motor a combustão do carro, ele está tirando a energia de algum outro lugar, cara. E se for uma usina termoelétrica, que o cara está queimando carvão, pô, já era. Você sabe que hoje no mundo, acho que 40% da geração de energia elétrica vem do carvão, cara. 40%? Carvão. E como que é isso? Carvão, cara. O cara pega a pá do carvão, põe lá, queima. Põe pra queimar. Queima, aquece bota a água. Fogo e já era. A água aquece, vira vapor e gira a turbina a vapor. E a turbina em ação, hein?
Aí, que não é o caso do Brasil. Turbina, O Brasil, nesse sentido, é um salvou exemplo, o mundo. cara, porque o Brasil é 40% da energia elétrica. E depois hidráulica. Desculpa, é hidráulica, que é uma energia renovável. Sim. Desculpa, não é 40, é mais até. Aí assim, então, nesse sentido, o Brasil é um exemplo, assim, Ele é em termos de pioneiro. energias renováveis. Né? Porque o que acontece... Mas, ô Dragão, vamos só fechar um pouco ainda, para não fugir do raciocínio. Tá, ok. De novo, né, voltando ao carro elétrico. Pô, maravilha, não polui. Cara, de novo, tem que carregar o carro, como eu já falei, né, vai vir de alguma usina, de alguma alguma coisa. fonte. Ainda se ela vir de uma fotovoltaica, de uma eólica, beleza. Mas até então a gente não sabe. A gente não sabe a fonte. Exatamente. E outra coisa, e a bateria, cara? Ninguém sabe ainda o que faz com a bateria do carro, sabia? A bateria é como uma bateria de celular que pode durar por muitos e muitos anos, ou ela tem uma vida útil? Eu ouvi dizer assim, dizem que a vida útil da bateria de um carro é mais ou menos uns 10 anos, não sei se é verdade. Eu não consigo te dizer, realmente não é muito o que eu estudei. O que se assim. faria com essa bateria depois disso? Não, ninguém sabe ainda. Ainda não chegou não existe um processo. Após a invenção, após a produção, Existem algumas empresas que estão aí desmontando, reaproveitando algumas coisas, mas é caro, né? É muito caro. Imagina você ter que pegar a bateria, levar. Hoje a galera não sabe muito bem o que fazer com as pilhas aí que leva, né? Você tem que levar pilhas em lugares específicos, você não sabe direito o que os caras fazem. O que eles com a pilha. fazem com aquilo? Eles têm que desmontar, né? Não, eles têm que desmontar, reaproveitar a carcaça, a parte de dentro. Não tem como ser... A parte de dentro é extremamente poluente, né? Você não pode deixar no meio ambiente, você tem que trabalhar aquilo lá, acredito eu, vai com alguma química para tirar, né, fazer algum processo. Tem resíduos e tudo mais, porque aquilo foi queimado, foi utilizado. Exatamente. Ele tá numa decomposição ali, né? Então, assim, essa questão do carro elétrico, cara, é um problema, assim. Entendeu? É um problema, as baterias vão ser um problema. Então é muito questionável essa coisa de usar carro elétrico e usar carro a combustíveis comuns, que Sim, seria eu a não diria que é gasolina, questionável, de novo, eu acho que é o futuro, entendeu? Só que o que não pode deixar é ser enganado e falar, não, o carro elétrico não polui. Posso contar uma coisa? Que você vai ficar contente de saber. Em Bristol, alguns anos atrás, lá na Inglaterra, olha o que eles fizeram. Eles pegaram 71 moradias, canalizaram ali os elementos fecais das pessoas para uma indústria, transformaram em metano aquilo lá, Biogás, e que virou um gás. Eles testaram em alguns carros que hoje em Bristol os ônibus funcionam pelos resíduos fecais das pessoas. É o Mad Max, né? pra quem assistiu lá o Mad Max 3, o Master Blaster, o cara lá ele fazia do esterco do porco, né? É mesmo? Era assim, Os caras já estavam explorando o futuro aí. Mas isso já é Os filmes mostram isso então, né? Só que assim também, né? Vamos colocar, né, o metano, você falou. O metano é a base do gás natural, né? Do GM, que a galera extrai, hoje vem da Bolívia, que pro Brasil vem encanado, né? E você usa gás natural. É mesmo? No mundo, o gás natural gera 20% da eletricidade no mundo. Do mundo. 40% é carvão, né? 20% é gás natural, mais ou menos aí. Esses números podem estar um pouco errados. Alterados, porque isso vai para cima e para baixo o tempo todo, né? Exatamente. Mas é o gás natural, que é o metano que você falou. É bom. Cara, também tem a parte ruim. Por quê? Porque o metano, né, é um dos gases do efeito estufa. Tudo tem parte ruim. O metano é um dos gases do efeito estufa. Né? Ok. Entendeu? Então todo o metano que escapa do processo, ele vai para a atmosfera e reage lá com o ozônio e estraga a camada de ozônio, contribui para o efeito estufa. Entendi. Então não importa qual seja a forma de energia gerada, ela tem sim um elemento negativo para nosso meio, é isso? Exatamente. O que você tem que fazer é uma combinação de todas, né? Você tem que chegar e combinar todas. Qual que equilíbrio é melhor? Exatamente. Aí, voltando um pouco, por que se fala em energias renováveis não polui? Mentira, isso nem é falado. A questão da energia renovável em si é para você, se você ficar dependente de uma energia que não é renovável, está ferrado, né? Entendi. Porque
vai acabar e porque ela tem tempo. então você estando com energia renovável, legal, né? Ela se renova, ela, como eu falei, ela se reabastece. Ela se repõe. Então beleza, agora que ela não polui, que ela não tem uma desvantagem, é mentira. O que você tem que fazer é que sempre aumentar a eficiência das coisas, né? Então vamos lá, energia eólica, né? Também, energia eólica. Então eficiência é a palavra. A eficiência também, é a palavra. Também. Qual a energia que melhor supre sem danificar o nosso meio? Também não tenho essa resposta. Não, sem danificar com menores proporções. Sempre vai ter danificação no meio. Sempre vai ter alguma coisa. A energia eólica, por exemplo, né? Primeiro que parece ser a mais limpa. Você não pode depender só da energia. Sim, você não pode depender só da energia eólica, porque você não tem controle sobre os ventos, né? Os ventos eles são imprevisíveis. Um ano não vente, e daí? E aí se não ventar o vento o ano todo? Exatamente. E aí você fala, mas qual que é a desvantagem? A eólica não tem desvantagem, não polui. Bom, vamos voltar de novo aos processos produtivos, né? Tudo que é feito para produzir aquele elemento gigantesco ali que hoje já chega a 200, 220 metros de altura, se não mais, né? Beleza, os processos produtivos não são tão poluentes assim, legal. Vamos lá, o que mais que ele causa, né? Primeiro, você precisa de um grande espaço para construir as fazendas eólicas, porque aquilo lá faz barulho. Você já ouviu falar sobre isso. Então se você tem pessoas aquelas pessoas que moram ao lado. Pois é, e não só o barulho, cara. Você imagina um dia de sol, aquela sombra que fica passando. Passa uma sombra e sol, porque o negócio fica girando. Se você... É muito gostosinho, né? Pra quem não mora perto. Pra quem não mora perto é legal. Como dizia minha avó, né? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Como dizia minha avó, depois vocês vão pôr o golfinho aí, mas pimenta dos outros é refresco. Exatamente, daí fica aquele negócio. Bem por aí, né? O dia inteiro na sua cabeça. Quero ver você não reclamar. Quero ver a gente fazendo um vídeo aqui e o negócio... por favor, né? E uma coisa que ninguém imagina, cara, isso aí interfere na rota dos pássaros, cara. Tem também? Porque os pássaros passam, é muito alto, né? Geralmente o caminho que os pássaros vão passar, ele mata, né? Pode haver isso? Os pássaros batem lá nas hélices, né? Então isso é um problema também, tá vendo? É coisa que ninguém enxerga. Não, energia eólica não tem desvantagem, né? Tem, cara, tudo tem que ser estudado, entendeu? Tudo precisa ser colocado e construído de uma forma que interfira menos, porque um pouco sempre vai interferir. Sempre vai interferir. E o legal que você está falando aí da energia eólica, eu estava vendo lá que existe na Ilha da Madeira, que está no meio do Atlântico, que é de posse dos portugueses. Lá se fala português, portanto nós podemos lá fazer nosso turismo sossegado. E lá eles... Imagina só, eles estão super distantes no meio do Atlântico, eles tiveram que descobrir uma forma de gerar energia. O que eles faziam? No topo das montanhas ali dessas ilhas, existe uma fonte de água que desce o tempo todo. O que eles fizeram? Eles represaram essa água dentro da montanha, eles fizeram furos ali, fizeram como se fossem bacias, dá para ver uma parte. E a partir dali, a água desce, que gira a turbina, que a gente já falou, que gera energia para a população. Só que eles falavam assim, a água gerada aqui por essa fonte, né, como se fosse uma fonte de água normal, não é o suficiente, porque isso aqui não é um rio, não é nada, não é. O que eles pensaram? Eles colocaram a energia eólica, ou seja, lá... instalaram essas hélices de abstração da energia eólica, e só que na Madeira, ali no Atlântico, tem muito vento e às vezes não tem vento nenhum. E quando venta, venta pra caramba. E a tendência é que pela noite vente. Então o que acontece? Pela manhã eles usam a energia que desce das montanhas, ou seja, da água que desce pelas montanhas e geram, e movimentam essas turbinas que geram energia. Olha só que interessante. Depois pela tarde, a hora que o vento está em ação, aquilo lá começa, as turbinas
das produtoras de energia eólica começa a funcionar, além de gerar energia para a população, eles bombeiam a água para cima. Sim. Isso Você já ouviu falar disso? Sim, é uma técnica que já é utilizada até tanto com isso aí quanto com as placas solares também, né? É um reaproveitamento. É um reaproveitamento, exatamente. Inclusive, quando eu fazia minha pós, uma das propostas do professor era para eu fazer um estudo, por exemplo, em um sítio, que tem um terreno ali em declive. O que fazia? Tinha em cima lá um tanque que ele ficava descendo água à noite, girando uma turbininha pequena, produzindo energia elétrica. E durante o dia, que tinha sol, as placas fotovoltaicas, além de fornecer também energia, né, para a residência, ela bombeava a água de volta para o tanque, para que à noite, que não tem sol, você usasse a bomba. Isso é uma técnica que é bastante estudada, assim, para ver a eficácia, né, disso aí, mas sim, realmente funciona. Os lares, mestre, os lares, eu sei que na Alemanha mais, em alguns países menos e outros mais, seria possível a gente equipar os lares para que eles pudessem se autogerar energia e usar o menos possível. Ser autossuficiente, né? Isso. Não, veja, isso é muito caro? Eu acredito que assim, de novo, né, é complicado você falar isso, né, porque quando a gente fala os lares, né, você pega os grandes centros assim, de cidades, né, cara, é complicado, as casas quase não tem espaço, como é que você vai encher? Fora que são prédios, né? Prédios, como que você vai... obviamente, muito você põe placas. Falar sobre isso. Você põe placas em cima dos prédios, sim, para conseguir gerar. Mas a área não é suficiente. Mas dificilmente, assim, nesses lugares, eu acho que você consegue atingir a autossuficiência, sabe? Não vou dizer que é impossível, né? Porque as coisas vão melhorando cada vez mais, as placas vão melhorando a eficiência delas em gerar energia, né? Mas assim, eu acho que é meio complicado, assim, falando em grandes centros. Se você falar em cidades mais do interior, pequenas chácaras, vamos dizer assim, é possível, que a galera totalmente. tem mais espaço, eu acredito que sim, Até porque assim, você faz uma combinação, né, de novo, você não vai usar uma coisa só, né? Tem até estudo, eles falam de as casas verdes, né, que os caras fazem tudo na casa para que ela seja o mais sustentável possível, sem precisar consumir energia. Porque nós humanos, nós consumimos energia por vários fatores. Para cozinhar, para se aquecer, para se resfriar. Sim. E isso é possível também. Existe uma forma ecologicamente possível de se resfriar e se aquecer ao mesmo tempo. Eu creio que você tinha me dito há muito tempo atrás, a gente conversando numa conversa super espontânea e casual, que existem tubulações por baixo da terra, em ângulos já estudados, para que isso transforme o ar quente em ar frio, o ar frio em ar quente. Depende da situação como que do funciona? Ano. Existem estudos, né? Até na verdade isso já era usado há muito tempo já, é conhecido até como, eu não sei se eu lembro exatamente, um dos nomes acho que era Poço Canadense e o outro eu não me lembro, era alguma região da Itália, acho que era Poço Provençal, se não me engano, que já usava meio que essa técnica aí antigamente. Quer dizer, os caras são pioneiros nisso ou não, cara? Porque eu não sei se eles são pioneiros, mas o que se faz hoje em dia, né? Não é que se faz, mas existem ideias, né? E daí pessoas que fazem essas casas, né? Enfim, sempre vai combinando coisas, né? Então o que acontece? A temperatura da Terra, ela é mais baixa do que a temperatura ambiente aqui, né? Não vou saber te dar detalhes agora de exatamente quando. Ela é sempre mais baixa? Ela é sempre mais baixa. Não pode ser mais quente, sei, dependendo da profundidade ou não? Sim, mas daí a gente está falando talvez de lugares que tem um vapor já embaixo da terra, entendeu? Mas assim, falando aí de profundidades, sei lá, de 3, 5, 10 metros, 20 metros, eu acho que, se eu não me engano, né, posso estar falando besteira, mas essa temperatura, ela meio que se mantém em torno de 18, 19, 20 graus.
Obviamente que isso varia em regiões da Terra, por isso que para fazer isso você precisa ter um estudo local, mapa da temperatura da Terra naquela região que você está, que a gente ainda não tem. Tem o pessoal da USP, lá da Poli mesmo, o pessoal da Engenharia Civil, o que eles têm feito, né? Eles têm feito já a fundação da casa, né? Porque a fundação geralmente você perfura a terra para encher de concreto. Então eles vão dar lá, estabilidade, é isso? Exatamente, mas o que eles fazem? Eles fazem essa fundação e já passam uma tubulação por dentro. Esses tubos flexíveis mesmo, eles passam por dentro porque isso aí já fica embaixo da terra. Então como que funciona, né? O que acontece? Existe aí você pode colocar um exaustor, um ventilador que funcione aí durante o dia, né? Que está quente pra caramba, energia fotovoltaica, né? Ele força nessa tubulação o ar quente, né? Geralmente você pega isso em cima porque o ar quente sobe, então você põe um cara desse em cima, talvez. Seria os ar convectivos que chamam, não é isso? Assim, existem várias técnicas, né? Não vamos nem entrar nisso porque o ar quente várias sempre coisas. vai. O ar quente é mais leve, o ar frio ele é pesado, ele desce, o ar quente sobe. Sim. E eles usam disso. Então assim, mas assim, até independente disso, o que faz? Você tem esses ventiladores, exaustores, né? Eles pegam o ar do seu ambiente, jogam nessa tubulação e forçam o ar a passar nessa tubulação, que é uma espiral muito grande dentro da Terra. Por efeito de pressão e diferença de pressão, não? Não, é forçado pelo ventilador mesmo. Pelo próprio ventilador. Ventilador, né? Ele força isso na tubulação, né? Então o ar sai aqui, sei lá, um dia de calor, tá 28 graus, 30 graus, né? Ele pega esse ar, força por dentro da Terra e ele volta, sei lá, 5 graus a menos. Não diria muito mais frio, não é um ar-condicionado, né? Mas daí também já entra bem naquela questão do cara que quer ficar congelando ou se ele quer só um conforto térmico ali, entendeu? Porque você não precisa ficar super gelado, super quente, você precisa de uma temperatura 22 graus, 23 graus, para o ser humano. A maioria das pessoas eu acredito que 23 graus é uma temperatura então, agradável. Então o que você está me dizendo aqui, quando a gente usa energias renováveis, a gente tem limites e tolerâncias. Não dá para ter a perfeição de controlar ali no digital a temperatura perfeita que mais te agrada. Você tem que se confortar e aceitar que aquela margem é confortável para você. Eu diria que assim, o que eu diria é assim, é possível você trabalhar com coisas que te deixam em temperaturas ou de forma confortável com você, né? Sem ter um gasto excessivo, assim, né? Então essa questão desses poços provençais, vamos dizer assim, é uma coisa que é estudada. Por causa disso, você pega o ar quente aqui, passa ele por tubulações embaixo da terra, ele troca calor com a terra, que está mais frio, e ele sai em outro lugar, muito provavelmente em cima também, porque você põe o ar frio em cima para ele descer daí. Sim. Né? E ele sai uma temperatura mais agradável, sei lá, de 28, sei lá, cai para 24, 23. E é muito engraçado de ver, eu estava estudando isso, e eu vejo que na cultura árabe, eles já trabalham esses tipos de ventilação há muito tempo. Eles têm umas torres que tem troca, né? Como se a torre fosse aqui, tivesse o meio aqui, o ar entra por aqui, passa por toda a casa e depois sai. Exatamente. Já viu isso, não? Já vi. É muito usado, assim, o pessoal assim mais existe a galera da arquitetura, né? Os arquitetos já conseguem projetar coisas, né? Dessa forma, assim, eles vão construir prédios para assim. Utilizar os ventos ventilação cruzada, né? Que fala, né? Tem uma entrada de um lado, uma saída do outro, né? Geralmente. Aí o que você faz? Você põe muitas árvores às vezes de um lado, aí embaixo da árvore ali o ar é mais fresco. Aí entendi, entendeu? Você aproveita aquilo. Exatamente, e o que a galera faz também, né? Geralmente quando o pé direito é muito alto, né? Eles põem um exaustorzinho em cima, porque aí isso, o ar quente sobe, aí lá em cima tem um sensorzinho de temperatura, ele vê, ó, se atingiu determinada temperatura, liga o exaustor. O exaustor pega, suga o ar quente que está lá em cima e por essa troca mesmo, essa movimentação, o ar quente está sendo puxado, as janelas que estão embaixo sugam ar mais frio, que geralmente aí você põe essas janelas perto de árvores, que tem sombras.
Só um exemplo, tá? Tá, é um diferencial de pressão que a gente vai diferencial fazer. de temperatura, né? Não gera de pressão, né? É, Os dois têm. É que na verdade a temperatura caminha, né, dessa forma. Sim, não tem. Tem influência porque você está tirando quanto maior em a cima. temperatura, menor a pressão, quanto menor, maior. É porque assim, na verdade, beleza, você tem razão. Estou tirando o ar quente de cima, lá embaixo fica baixa pressão, vamos dizer assim, né? Sim. Então o ar que está embaixo entra, né? Pelas entradas de baixo. É uma busca, né? Sim. É a busca do equilíbrio mesmo. É super complicado mesmo, é coisa pra caramba. E das energias renováveis ainda existe a energia das ondas, né? Tem, das marés, né? A gente tem o Brasil tem Eles têm uma estação? Tem uma estação Nós lá no Nordeste, que são braços, né? Os braços ficam bolhas assim, conforme a onda movimenta, aqui é um eixo, né? É esse eixo aqui, de certa forma, que gera uma turbina, né? É mesmo? Exatamente. Eu não lembro exatamente em que estado que é lá no Nordeste. Porque eu sei que na Escócia, né, que está ali no Reino Unido, lá no norte, como tem muita onda, muito vento, eles fizeram vários experimentos e eu sei que se as pessoas, eles pesquisam a vida marinha, porque até aí existe uma perda, até aí existe um risco que você pode ferir a vida marinha. Sim. Com um desses equipamentos, né? Exatamente. E o que a preocupação deles acaba acumulando vários elementos, né, do mar ali, mesmo nos equipamentos, que podem, né, gerar assim, um pouco de atrasar todo o desenvolvimento do projeto. Daí eles acabam estudando materiais que eliminam, para que essas algas, né, nesses recifes não venham a se adaptar a esses equipamentos. É super complicado, eles tiram, eles têm que ver tipo a movimentação das baleias e tudo mais. Sim, exato. Inclusive tem outra forma de tirar a energia dos mares que eles estudam, são pegar as turbinas, porque o que acontece, né, em determinadas profundidades o mar ele tem uma correnteza mais rápida ou menos. Uma correnteza, é como se fosse, vamos dizer assim, né, um rio embaixo do mar, assim. Entendi. Então eles põem a turbina lá. Do mesmo jeito que a gente põe uma turbina numa usina hidrelétrica, eles põem as turbinas lá, umas hélices, e quando essa correnteza aí do mar, não é exatamente esse o nome, né? Acho que eu entendo, são as correntes marítimas. As correntes, né, marítimas, exatamente. Eles giram essas turbinas, né? Aí o que tem de problema? Tem que ter cabo, né? Pra você trazer de lá, até na terra. Até a margem, né? Então, enfim, cabo é perda, né? Mas enfim, perda você tem nas usinas também, porque a usina hidrelétrica geralmente fica bem distante, né? Você tem que transportar essa energia para os grandes centros de novo, né? Sim. Então, é toda uma cadeia. E pelo que a gente falando sem parar, e a gente pode ir até cansar, existem perdas e ganhos na produção de energia, a energia aquela que abastece a nossa economia, a energia ela é poder, a energia ela é significado até de muitas guerras, né? de dominação, eu sei, Mitzi, a energia é o cão chupando manga. Se não tivesse energia, o Roberto DiCaprio não estaria jogando aqui com nós não estaríamos aqui falando a essa hora da noite. Nós, seres humanos, somos realmente artistas em achar aquilo e sobreviver, e a energia é sobreviver. Sem energia a gente não faz nada, a gente não faz nem comida, não faz feijão, não faz nada. O que a gente faz sem energia? A comunicação. E hoje em dia a gente é mais e mais, ainda mais com as tecnologias, dependente da energia. Exatamente. Então a gente fica muito preso àquilo de ser autossuficiente, gerar a própria energia, o próprio aquecimento, o próprio resfriamento, de poder gerar energia a ponto de produzir comida para nós. A energia da comida vai nos nutrir para que nós tenhamos energia para trabalhar. É tudo energia nessa barra. Eu tô cansado. E quando a gente cansa, a gente
gente descansa a bateria. Qual que é a função da nossa célula? É produzir energia, né, pra gente. A energia, então, até... E ali tá não em tem tudo. turbina, hein? Corrigindo o que a gente falou no começo, nem tudo tem turbina. Né? Nem toda a produção de energia existe uma turbina. Isso são formas que nós, seres humanos, criamos para sustentar ainda mais essa população em crescimento. Quanto mais aumenta a população, mais energia a gente vai precisar. E a gente precisa de energia de tudo, né? E depois, da onde vem a nossa energia? Da comida, que vem da energia do sol, que gera fotossíntese. O sol, basicamente, né? O sol... Se não fosse o sol, não teria nada. Aliás, né, falando, uma das coisas que o pessoal estuda muito, que vai produzir muita energia, a gente fala de energia nuclear, é fissão, né? Como eu falei, fissão é a quebra de um átomo em dois. A fusão, que é pegar dois átomos e unir, é possível? É possível, é muito mais energia do que a fissão. Eles estão tentando recriar isso daí no laboratório. É o princípio do Sol. Ainda o ser humano não chegou a isso. Não, é que esquenta muito o Sol. É o plasma. E você não tem onde... Roberto Carpo aqui no videogame, falando com nós. Você não tem onde, principalmente, fazer isso, né? Porque ele esquenta muito. Então eles estudam os vasos magnéticos, né? Que seria com ímãs assim, por exemplo. Você deixar isso com energia magnética. Sim. Mesmo o negócio é confinado num campo magnético, né? E isso, ou seja, reconstruir isso gera mais energia do que destruir. Reconstruir, como assim? Você voltar, porque você falou que é a quebra, né? A fusão é a união. A fusão é a união. Mas não são os mesmos átomos. Né? Não são? Não. Geralmente está o átomo de hélio envolvido aí nessa... Por isso que o Sol é até conhecido como... Você já ouviu falar do hélio? Que o Sol também é conhecido como hélio, alguma coisa assim, porque lá tem muito do gás hélio, né? Ah, é? Que seria? Não, ele é um dos produtos da fusão, né? Da fusão. E nós temos em abundância aqui ou não, mestre? No nosso planeta? O gás hélio? É aquele que a gente fala fino e tal? É o que põe na bexiga pra... É mesmo? Ah, mas isso não significa energia. Eu tô falando, o hélio é um dos produtos de quando você fazer a fusão. Não sei. O produto é o que ele sai, né? Eu não sei nem te dizer o que eles estão usando. Se a gente tem o suficiente para produzir Não, você não precisa dele para produzir. Ele já é o produto do... ele é o produto. Eu não sei quais são os átomos envolvidos na fusão. Na fusão você tem um átomo A e um átomo B. Na fusão produz o hélio. Eu acho que é um hidrogênio, uma coisa assim. Olha, é um negócio bem doido, fusão. É da hora. A gente está aqui na Night Concava, aqui na fusão. O Newton, ele fez a fissão, é isso? Não, Newton não. Newton é a mecânica clássica. E quem que fez a quebra do átomo? Quem fez a quebra, cara, foi um cientista... Para chegar na energia atômica. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele... Não foi Newton. Não foi o Einstein, não, né? Einstein, desculpa, Einstein. Não foi Einstein. Não, o Einstein, na verdade, são outras coisas, né? Ele criou os princípios ali para a bomba atômica. Eu nem vou saber te explicar exatamente. Não foi ele que fez isso. Quem descobriu a fissão foi meio que por acaso. O cara bombardeou lá o átomo de urânio com nêutrons. Não foi um estudo mesmo, e ele viu que as partículas... que formava dois outros átomos, né? Foi uma experiência. Depois foi uma mulher até que pegou e comprovou, falou, quando eu mando isso, que no passado acontecia muito assim, né? O cara sabia que ele tinha ali um átomo de urânio, de repente não tinha mais o átomo de urânio. Falou, o que aconteceu? Aí foi uma mulher, até não lembro o nome dela, ela que viu que falou, não tem, porque apareceu esses dois, um de criptônio e um de bário. Aí que eles se ligaram que eu estou quebrando e está formando dois outros elementos, ainda está sobrando dois Então nêutrons. Não foi Einstein, não foi. Que fez o processo, não, né? Não. Ele com aquela fórmula dele, o que seria? São várias fórmulas, né? Não, a fórmula dele é que assim, por exemplo, é muito complicado, né? Mas é isso aí, o que eles perceberam que a massa do urânio, né, nesse processo de fissão, some um pouco de massa, né? E essa massa ela é convertida em energia. Aí entra a fórmula do Einstein, lá, que a energia ao quadrado é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Ok. Entendeu? Então, a velocidade da luz
ela é um número muito alto, né? Ela é, sei lá... 340 metros por segundo, não é isso? 300 mil quilômetros. É sério mesmo? Acho que é. Nossa, ela é mais Então você rápida que pega eu ela pensava. ao quadrado, cara, é um número gigantesco. Então uma massa minúscula que seja, vezes um número Gera uma gigantesco, energia dá gigantesca. muita energia, né? É IMC ao quadrado. Então ele só veio com uma teoria, é isso? É, isso, ele tem... A experiência fizeram os outros. Mas não estava exatamente ligado, cara. Eles não estavam Não. trabalhando juntos, não. E tem outro, o Einstein também, ele tem a teoria da relatividade lá, né? Que é uma outra fórmula, né? Que não tem... Não tem nada a ver com isso. O Einstein tem muitas coisas, né? Inclusive eu nem me recordo agora, mas ele ganhou o prêmio Nobel e nem foi por conta disso, né? Foi Não outra coisa que ele provou, né? E a partir dele veio toda a... Então eu posso dizer que a partir dele veio a energia nuclear ou a partir dele foi criada a centelha para isso? Não sei se é isso. Não dá para dizer. Não dá para dizer. Eu acho que quem Existe gerou um o engano aí primeiro que as pessoas processo... interpretam de formas Não, diferentes. ele criou a teoria para que pudesse ser criada a bomba atômica. Ah, entendi. Então ele foi o precursor da coisa. Ele falou, galera, é por aqui que vai, mas ele não tinha essa intenção. Não, de forma alguma. Ele nem sabia que o poder disso. Ele não sabia. Não, é que assim, a gente está saindo totalmente do campo, né, Eu das sei. energias renováveis. Né? Ok. Mas porque Ele está estragando tudo, é normal. A teoria normal. do Einstein é muito complicada, né? Ele tem muitas outras coisas, né? Tem a parte da teoria da relatividade em si. Sim. Os caras falavam até na época que existe uma dúzia de pessoas no mundo que ia ser capaz de entender, né? Desculpa aí. Mas o Einstein, assim, a relação que ele tem é que a teoria dele é que foi possível criar a bomba atômica, né? Então Ok. ele até dizem aí que ele falou, pô, o que eu fiz, né? Não sei se é verdade. Então ele... Não vamos entrar nesse campo não, que eu não Entendi, quero. Vai porque aparecer é muito polêmico, é isso vai mesmo. aparecer a galera aí É que... muito polêmico. Eu peço desculpa aqui às pessoas que nos seguem, às pessoas que nos acompanham. É porque essa coisa da energia, a energia é o que gera a nossa vida, é o que mantém toda essa humanidade vivendo. A gente é dependente dela, não tem o que fazer, uns países mais, outros menos. E é conforme a forma qual a economia desse país vive também, né? É complicado. A gente acabou entrando nessa coisa da fissão, né, nuclear e tudo mais, que gera energia, por exemplo, para a França, quase tudo é nuclear. quase tudo é nuclear. E eles não usam isso como arma de proteção, né? Mas ao mesmo tempo existem rumores de que sim, eles também têm armas, né? Não sei, nos submarinos deles, o que seja, mas eles não têm intenções nenhuma, eles usam aquilo para realmente produzir energia para o país e eles gostariam de sair desse meio. Também tem a Iceland, que é a Islândia, que está ali perto do Polo Norte, que gera energia através do calor dos vulcões. Ah, tá. Você já ouviu falar disso, mestre? É geotérmica, né? É geotérmica, né? Uhum. E então é complicadíssimo. A geração de energia é fundamental para que a gente possa sobreviver e gerar conforto também, né? Sim, exatamente. É tudo, né? É igual você falando, está muito relacionado à economia, né, cara? Tudo. Você precisa de energia para produzir coisas, né? A indústria precisa de energia para você se locomover, energia, cocção de alimentos, né? Preparar alimento, Transportar energia. eles. Exatamente. Então, O custo está transporte, todo ali, né? indústria, transporte, conforto, entretenimento, tudo é energia. É só você imaginar que, já que eu vou instalar o dedo aqui, não vai ter mais energia, né? O que você vai fazer? Caiu a Nana. Caiu. Então, é isso, gente. Nós estamos aqui com o mestre. Eu não sei há quanto tempo a gente está gravando, a partir do momento que estava ligado aí, 1 hora. O mestre tem muita coisa para falar.
Como a gente já falou desde o princípio, ele tem muita experiência com isso em pesquisa e estudo do processo de transformação e também de obtenção e consumo da energia, porque a gente sabe que tem países que consomem mais do que produz e vice-versa, existe uma troca aí, tudo está relacionado à barra da energia. A energia é o que move o mundo, é isso? A energia move o mundo. A energia é o que move o mundo, é o que move as Ou pessoas. dinheiro, sei lá. Tudo certo aí, então. Voltou? Voltou. Então nós vamos aqui pedindo para vocês se inscrevam na barra do canal, aqui no nosso canal, na Night com Cava. Roberto DiCaprio está aqui no videogame, jogando. Igor, um rapaz que a gente não pode falar o nome, que é um nome secreto. Mas a gente vai pôr uma foto dele usando talvez uma máscara de um presidente americano. Assim, E eu alguma coisa colocaria assim. com biquíni. De biquíni usando aquela máscara do Richard Nixon. Eu acho também. Ele vai ficar bonito no negócio, de boné. Temos aqui o McDonald Douglas, com todos os seus figurinos da moda de Paris. Falando de energia, foi complicado, a gente acabou entrando em vários assuntos, vários nomes, se perdendo e se encontrando de novo. Mestre é uma pessoa de muito conhecimento dentro da área, ele sabe do que está falando, e quando ele não sabe, ele mostra que sim, existe ali... Porque é muito complicado, mesmo que a gente procure estudos e fontes, as pessoas se distorcem, né, mestre? Daí eu vejo. Cada um fala uma coisa às assunto vezes. aqui, mas não, é internet, né, Dragão? Hoje em dia todo mundo é especialista, né? Aquele negócio, a galera vai lá, entra no Google, busca alguma coisa ali, vai A vir resposta 300 perfeita sites. aparece. O primeiro site é a leitura lá do Mundo Escola ou da Wikipedia, a pessoa virou especialista. Entendi, ele estuda ali e já era. Eu até ia falar algumas coisas aqui no começo, questão de números, né? Até tinha comentado com você. Ok. Mas, cara, falar em números é complicado, porque é isso, né? A pessoa vai entrar, ela vai pesquisar e vai falar que eu errei uma vírgula, alguma coisa, e energia tem muito disso, né? Energia tem a questão, por exemplo, você fala, o Brasil hoje ele tem energia instalada 180 gigawatts, né? Aí alguém vai entrar e falar, não é isso que gera. Eu não estou falando de geração, estou falando de potência instalada, entendeu? Mas a fornecida seria. Não, instalado, quanto que ele tem instalado, é potência, não é energia. Que ele pode receber. Que ele pode produzir por segundo, entendi. né? É potência, estou falando de potência, a gente fala de potência instalada, 180 gigawatts. Isso aí que pode depende produzir a partir dali. de quanto está instalado. O quanto energia você vai tirar dessa potência depende de quanto isso aí está gerando durante X tempo, entendeu? Ok. Só que daí você fala de potência instalada, o cara vai achar a energia produzida e vai falar que eu disse errado, entendeu? Vai existir uma discussão, uma contrariedade, Porque ninguém entendeu nada. Exato. Vai ter um que entendeu mais e o outro não entendeu, vai dar briga no negócio. É complicado. É complicado. É complicado porque existem muitas formas, né? Tem que saber interpretar também o que está escrito, né? Então, e hoje em dia, infelizmente, a internet, na minha opinião, o que trouxe de bom também tem de mal por causa disso, né? Ela desorienta ao mesmo tempo que orienta. Você tem que saber muito onde procurar e depois que você encontrou, você tem que entender daquilo também, né? Você não vai ler um assunto que não é da sua área e vai sair filtrar entendendo. mesmo, é filtrar. Não, existe a parte do filtro, porque tem muita informação. Uma vez que você encontrou aquilo que vamos dizer assim, que é o real, que é fato realmente, você também tem que entender do que você vai ler, né? Porque, tipo, beleza, encontrei esse site, ele diz a verdade. Mas você tem a capacidade de entender aquele texto que está numa área técnica que não é a sua, por exemplo? Entendi. Então, tem que existir um conhecimento aí, tem que existir uma maturidade. Exatamente, né? senão todo mundo é médico, né? Todo mundo é engenheiro. Porque não adianta nada um leigo ler uma matéria. Aliás, deixa eu aproveitar antes de acabar, importante isso que eu vou falar, Dragão. Certo. Eu falei da parte da engenharia civil que está estudando dentro das fundações, o pessoal está colocando os tubos lá dentro, né, da A fundação. geotermia que a gente falou. Isso, né?
crianças, não façam isso em casa. É importante porque o cara vai falar, puta, vou fazer. Cara, é outro cálculo de fundação, entendeu? Não é o cara pegar a mesma fundação, o cara vai fazer o cálculo da mesma fundação e vai passar um cano lá dentro. Não é copy-paste o negócio. De forma cada lugar tem uma forma. Sem isso? dizer o lugar, não, o que eu estou falando é o seguinte, hoje você vai construir uma casa, você faz o cálculo da fundação, o cara vem lá, fura o cálculo que você fez, e você enche lá de concreto, com uma quantidade X de concreto e de aço lá dentro. Entendi, para dar estabilidade. Só que isso aí hoje, ele não é oco, ele faz o cálculo para o negócio que está lá, daquele jeito. Aí o cara vem e vai meter um cano lá dentro, espiral, o negócio você muda, você meter um cano, você altera todo o cálculo. Vai alterar toda a estabilidade. Eu lembro que eu até questionei o cara que fez essa apresentação, ele falou para mim, cara, é outro cálculo. Não é o mesmo cálculo. Não tem como reproduzir. Você não vai fazer a fundação lá da sua casa e mandar um forno do mesmo tamanho e meter serpentina. O negócio não vai aguentar mais. Não vai. Então, eu tinha pensado em falar isso aquela hora, esqueci. Entendi. Mas é importante. Ou seja, isso é um alerta. É um alerta, porque é isso que eu tô falando. O cara vai assistir e vai falar, puta, vou fazer, tô manjando. Vou fazer amanhã, mano. É outro cálculo, muda tudo, entendeu? Então, o que a gente chegou aqui, a conclusão é o seguinte. Que a pá da energia ainda tá tendo que ser estudada pra caramba, que ainda não chegou em lugar nenhum. É isso? A gente ainda... lugar nenhum não, né? A gente chegou, gente. Eu tô brincando, é uma forma de falar. Eu sou meio radical, agressivo nas coisas. Mas é o seguinte, a gente chegou, mas o que eu tô falando a gente tá quase chegando no século 22, então no século 21, e a gente ainda está estudando e tentando reaproveitar ao máximo aquilo que está disponível. E mesmo assim a gente tem muito a aprender. Sim. É isso que eu estou falando. Sim. A gente tem muito a aprender. O chegar a lugar nenhum é isso. A gente chegamos pra caramba. Mas no destino final ainda tem muito a garimpar. Isso, né? Que tem o destino final, né, Dragão? Nem vai ter. Sempre é uma evolução. A gente vai estar já... Tem que estar sempre estudando. Né? A galera fala dos passos da sociedade, né? Sociedade nível 1, nível 2... O nível 3 ela já consegue usar 100% da energia da sua estrela. Qual entendeu? que é o nosso nível, Cavo? 1? Não chegamos nem no 1 ainda. Então tá bom. O 1 é usar a energia 100% renovável em todos os aspectos. Seria isso. 100% renovável. Isso a gente acha. A gente ainda não consegue. Dizem que não é possível ainda, mas que pode ser possível, através de um conhecimento. Não é possível totalmente renovar. Hoje. Cara, assim, não entra naquela questão que você falou das casas, né? As casas individuais bonitinhas é bonito falar. Não, né? é que isso aí você. Prédio de outra coisa. Não, é que isso aí você me perguntou, eu entendi que é a questão de cada casa ser autossuficiente. Exatamente. Agora a sociedade. Isso eu acho complicado, de novo, por causa dos grandes centros, não tem espaço. Não tal. mesmo. Agora, usar 100% energia renovável no mundo, eu acho que é possível. Cara. Você acha mesmo? Eu acho que é possível. Quanto tempo você acha que ele levará para nós? Não sei, daí já não sei. Aí que tem muita questão que é política também, questão econômica envolvida, né? A galera queima carvão e beleza, ainda é mais fácil, tem as minas de carvão lá, a galera extraindo carvão e vamos queimar carvão, né? Polui pra caramba e eles já têm, tá tudo pronto, né? É só colocar, né? É só colocar pra frente. Então vamos nessa, galera. O programa já tá longo. Esse mês tem coisa pra caramba pra falar. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até mais à noite. Estamos tarde na noite na Night com Cava, por isso que é na Night com Cava aqui, com esses rapazes. Por isso que ele tá de Ray-Ban. Roberto Moreira jogando aquele jogo irado. Igor ali nos bastidores. Senhor Diguinho aqui, um mestre, um rapaz que tem muito a falar, que vai vir mais vezes aqui com nós. Certamente, Drago. E foi complicado. Eu achava que esse programa teria 30, 40 minutos, acabou passando de 1 hora. Essa questão da energia envolve toda uma história, até a história da humanidade, é uma sobrevivência e é existir mesmo, né, mestre? Para existir tem que ter energia. Precisa de energia. É o mínimo. Agradeço o mestre ter vindo aqui.
Esse é o Rodrigo Formaggio, ele também é ciclista, quem sabe ele fala aí sobre isso conosco. Estamos aí na Night com Cava, Roberto Moreira, todo mundo aqui. Olha lá, hein? Segue nós, a Mitz está aqui, tudo mais, até mais.